Bom dia, gente! Como vocês estão iniciando essa semana? Na verdade, a semana inicia lá no domingo. Alguns de nós, né, já iniciamos ontem a nossa semana, porque o primeiro dia da semana é domingo, por isso que segunda é segunda. Segunda dia, segundo dia. Mas, gente, olha só, ontem eu fiz uma aula lá no Zoom, foi um encontro super especial, onde a gente falou de uma forma mais intimista, inclusive, sobre pontos importantes que nos formam enquanto profissionais. A gente falou sobre inseguranças que a gente tem quando a gente começa a revisar os textos, as nossas maiores dores, aquelas dores mais silenciosas de profissional mesmo, que nos formam e que nos posicionam também no mercado e vão nos dando uma certa segurança em relação ao trabalho que a gente vem desenvolvendo. Só que isso, gente, a gente acaba aprendendo sempre na prática, no dia a dia, conforme ali as necessidades, as conversas que a gente tem com os autores. Né? Cada autor que chega, eu sempre digo, né, que cada autor que chega, eu tô sempre aberta porque é uma novidade diferente. Ele sempre vai trazer um ponto diferente, um ponto de vista diferente, um assunto diferente para trabalhar, referências diferentes, e isso vai nos desenvolvendo enquanto revisores, enquanto profissionais. Por isso que, pra mim, gente, a revisão textual, ela vai muito além de saber revisão linguística, de saber sobre ortografia, sobre gramática, sobre teorias linguísticas. Porque cada texto que a gente pega, inclusive foi uma das críticas que eu recebi ontem, que a pessoa disse assim: eu achei que tu ia revisar um texto, nos ensinar a revisar um texto. Eu não abri a revisão na prática para ensinar a revisar um texto, porque eu sei que por mais que eu abrisse um texto e começasse ali, apertasse o controlador de alterações e começasse a registrar todas as alterações, as mudanças que eu faço, na hora que vocês estão com um trabalho, provavelmente não vai ser o mesmo que eu estou revisando na hora. Vocês podem identificar algumas questões, mas o olhar de vocês, ele precisa ir se desenvolvendo conforme o trabalho, conforme os problemas que vocês estão identificando. Então, ontem a aula foi a revisão na prática, de entender um pouquinho na prática essas dores silenciosas que nós profissionais de textos acabamos nos deparando e não tem para onde correr, porque não tem ali aquelas dores em guias, em manuais de revisão de textos, de uma forma clara, de uma forma objetiva, que a gente consiga ali resolver esse problema, certo? Trazendo dessa forma, gente, hoje então o meu ponto aqui para discussão deixa eu abrir aqui o meu arquivo. Quanto cobrar e como se posicionar enquanto revisor textual. Porque aqui o nosso objetivo é entender um pouquinho esses critérios reais que fazem com que a gente precifique de uma forma justa o nosso trabalho e também nos posicione de uma forma segura no mercado de trabalho, falando, né, com clareza sobre aquilo que a gente faz, como a gente faz, porque a gente vai entender sobre o nosso trabalho. Ninguém melhor do que nós, revisores de texto, para entender sobre aquilo que a gente realmente faz. Né? Uma das críticas que a gente sempre recebe aqui é as pessoas acharem que o nosso trabalho é somente em torno da revisão linguística, revisão ortográfica, revisão gramatical, uma lá que outra normatização de texto. E não é. A gente entende quando a gente está na frente do texto que esses ajustes somente não fazem com que o texto ele tenha qualidade, ele tenha clareza, ele tenha coerência. E todos esses pontos demandam muito mais do que entender sobre gramática, sobre ortografia ou aquilo que está ali nas convenções linguísticas que a gente tem, certo? Então, introduções à parte, já introduzi o assunto para vocês. Quero que me deem um bom dia. Quem tá aqui, gente? 2 pessoas a gente já tem live. Eu tô muito feliz pelas 2 pessoas que estão aqui. Então me deem um bom dia para me entender se vocês estão aqui junto comigo. Porque agora a gente vai começar na primeira parte da nossa live. A nossa live é dividida em 3 partes, tá? A parte 1, eu quero conversar com vocês sobre essas dores reais de quem está revisando o texto. Ontem a gente falou e apontou, gente, com muita honestidade, sobre
inclusive foi trazido por colegas, né, que revisam há muito tempo, sobre o medo ainda de cobrar demais e perder o cliente, sobre cobrar de menos e depois se arrepender do trabalho feito, sobre comparar o seu trabalho com o trabalho de outros revisores e se sentir às vezes até por baixo. Isso que eu tô trazendo são comentários que eles me fizeram durante a aula. Não saber o que justifica um valor mais alto. Porque sabe aquela ideia de hoje a gente tá na internet. Aqui no Instagram nós temos vários tipos de revisores. Uma pessoa pede um orçamento para mim, pede orçamento para outra pessoa. Eu cobro um valor X, essa pessoa vai lá e cobra um pouquinho menos. O que vai fazer com que eu me diferencie dessa pessoa, né? Para ela poder, digamos assim, se arriscar a pagar um pouquinho mais, né? Isso faz com que as pessoas fiquem sempre entendendo sobre o seu trabalho, o que eu faço. Muito real e que acontece sim. Inclusive quem trouxe tem quase 10 anos de experiência em revisão de textos. Sentir que precisa aceitar tudo para não perder a oportunidade. Sabe quando a gente acaba se submetendo a condições de trabalhos que fazem com que a gente se sinta às vezes até um profissional menor, porque todos nós temos temos valores e temos também responsabilidades. E quando chega um tipo de trabalho que a gente realmente não tá de encontro, né? Hoje a gente tem se deparado com muitos tipos de trabalho que tem assim origens talvez duvidosas e a gente fica pensando, poxa, será que eu reviso? Né? E mesmo que a gente aceite o trabalho, quanto que eu pago? Né? A gente assim mesmo não vai conseguir revisar, trabalhar no texto com leveza, sem esse peso na consciência, né? Então, quando a gente precifica sem saber se vale o que está cobrando, a gente revisa com uma culpa. E revisar com culpa, gente, é muito pesado. O que vocês acham? Vocês já se depararam com esse tipo de situação? Comenta aqui pra mim. Eu particularmente, gente, quando eu tô recebendo um texto, hoje em dia principalmente, o que eu faço sempre, né, é a primeira coisa, antes de conversar com o autor, antes de dar qualquer orçamento, é olhar o texto. Eu tenho uma precificação padrão de laudas, tenho uma precificação que é padrão, mas eu nunca dou orçamento antes de olhar o texto como um todo, para ver primeiro se todas as partes do texto estão realmente ali, se essa é a versão final, porque eu só trabalho, gente, agora, graças a Deus, eu consigo escolher, né? Eu consigo orientar o meu trabalho, então eu só trabalho quando eu consigo receber o texto inteirinho ali para mim revisar todas as partes juntinhas. Então, se eu não consigo, eu já digo, olha, quando você tiver as partes, você me entrega e a gente faz um novo orçamento, eu te dou um novo prazo e aí a gente começa os serviços realmente, né? Mas antes de tudo, eu faço essa análise do texto, dou o meu prazo, né, se tá ali de encontro com o autor e dou também a precificação, sempre pedindo ali um sinalzinho no início para poder realmente segurar aquela revisão, né, e me garantir ali com algum valor. Porque isso é importante, porque tu te posiciona no mercado com segurança, né? E também, gente, como profissional, porque você não tá ali como como as pessoas dizem, um corretor humano simplesmente. Você é um profissional. E se você quer que o seu trabalho seja visto dessa forma, você precisa também se posicionar dessa forma. E foi isso que a gente tocou muito ontem de noite. E eu achei assim genial, porque eram realmente questões que a gente às vezes quase não aborda. A gente aqui na rede principalmente fica falando sobre vários assuntos, mas nunca toca nas nossas maiores dores enquanto profissionais, que vai muito além do Word, muito além do Docs, muito além do Adobe, né? Parte 2 da nossa live. O que precifica de verdade? O que vocês acham que são ali os pontos principais que a gente precisa considerar para poder dar um valor, né? Para poder achar o preço justo que o nosso trabalho realmente deve ser pago. O que vocês acham? A primeira coisa, gente, é o tempo. Eu não sei vocês, mas eu sempre tenho um checklist, né? Muito especial. Inclusive, quem tiver interesse no meu checklist, comenta aqui checklist que eu mando para ti o meu. E se você olhar a live gravada,
Comenta também que eu te mando, meu checklist é muito especial e já está disponível para todos os membros do Núcleo de Revisores, porque é realmente algo que me guia em todas as revisões. Eu nunca começo uma revisão sem antes abrir o meu checklist. Então eu abro o meu checklist e ele tem assim algo desde o início. Os primeiros pontos antes de dar o orçamento, durante a revisão textual e quando eu tô finalizando o texto, justamente para mim criar um hábito que faz com que eu entregue revisões realmente de qualidade, pegando ali os maiores pontos que sempre deram problema e fazendo com que eu conseguisse resolver esses pontos. Então a primeira coisa, gente, é o tempo que eu levo para revisar um texto. Poxa, quanto tempo eu levei para revisar esse tipo de texto? Porque daí eu já tenho uma ideia. Um texto de 200 páginas, eu preciso de no mínimo 5 dias, 4 dias para fazer a primeira leitura, né? Depois eu entrego para o autor e eu preciso de mais ou menos 3 dias para fazer a segunda leitura. Então tudo isso vai te dando ali uma média, né, de quanto tempo você precisa. E aí a complexidade também do trabalho. Quando a gente está tratando com um artigo científico, é diferente de um trabalho de dissertação, até mesmo às vezes de um TCC. Então, quando tu tá lidando com um tipo de trabalho, você precisa entender essa complexidade. E isso vai levar em conta na hora de precificar o número de laudas, o número, né, conforme você vai cobrando assim, se a sua lauda é página, o que eu não aconselho. Já digo, né? Eu não vou me meter na precificação de ninguém. Mas eu sempre digo, gente, que cobrar por página é um tiro no pé. Porque eu já fiz isso, já deu vários problemas. Então, eu não faço esse tipo de precificação. A minha lauda é conforme os números de caracteres. Que, inclusive, gente, eu tava estudando esse fim de semana. E eu acho que eu vou mudar. Vou fazer o número de laudas pelo número de palavras. Já tem revistas cobrando, inclusive isso, né, começou a ser até uma curiosidade. Eu entrei em contato, né, com essas revistas e fui entender por que elas faziam a cobrança por palavras. E isso ajuda muito para quem está traduzindo os textos. Então, de uma certa forma, para mim fez mais sentido. Mas eu tô ainda pensando. Eu continuo aqui a minha precificação normal, né, mas eu tô pensando aí em mudar para número de palavras em vez de número de caracteres. O próprio cliente, né, gente? Se é uma parceria pontual, ou seja, a pessoa vai ter que contratar para um serviço específico nesse momento, ou se realmente é um trabalho contínuo. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que de semana em semana me mandam trabalhos para revisar um texto. Então, esse tipo de trabalho também precisa de uma atenção especial, né? Então, formação e experiência, né? A tua bagagem é um diferencial. Então eu sempre digo, isso não quer dizer que só porque você está iniciando na revisão de texto que você precisa colocar sua lauda lá embaixo. Não, eu acho que tudo vai crescendo conforme as experiências que você vai tendo. Por exemplo, eu tenho mestrado em letras, mas eu não paro de estudar, eu não paro de me especializar e todo dia eu experiencio a revisão textual. Porque revisão de textos, gente, é uma questão de constância. Né? Não é algo que você revisa um texto hoje, daqui a 2 meses você vai revisar outro texto. Não, você vai estar sempre ali constantemente, né, fazendo a revisão em contato com os trabalhos, com os problemas de revisão para poder resolver o problema e também se desenvolver enquanto profissional. Então a minha sugestão para vocês é começa fazendo o cálculo do quanto tu quer ganhar por mês. Tá? Quanto que eu, por exemplo, faça os cálculos das tuas despesas, assim, reais, e entende quanto que eu preciso ganhar por mês para resolver essas despesas, né? Divide pelo número de horas que tu tem para trabalhar. Por exemplo, se a revisão textual não é a minha renda principal, ou seja, eu tenho outro trabalho por fora e eu só consigo me dedicar para revisão de textos 4 horas, 3 horas, né? Que eu tenho pessoas nessa situação. O que a gente faz? A gente divide pelo número de horas que eu posso trabalhar com revisão de textos. E isso vai dar uma base por hora. Quanto que eu preciso receber por hora. E a partir disso você adapta. Por exemplo, quantas páginas, quantas laudas eu consigo revisar por hora? 4, 5, 6 laudas? Então, se é esse número de laudas, é o que vai me dar ali o valor real de quanto eu preciso
me organizar, ou mais ou menos a ideia que eu tenho que cobrar por laudo. O que vocês estão achando até aqui? O que vocês estão achando? Tem alguma pergunta? Eu não acredito que vocês não têm pergunta sobre isso, gente, porque ontem, quando eu falei sobre esse assunto, todo mundo me fez várias perguntas e eu achei o máximo as perguntas, porque inclusive me deram ideias, né, para fazer a live de hoje, para pensar sobre a live de hoje. Oi, Érica, tudo bem? Você é nova por aqui. De onde você fala? Certo, gente? E aí, vamos para nossa parte 3, que é a última parte, né? É a questão do posicionamento. Depois de tudo que eu falei, é isso que faz com que tu te posicione no mercado de uma forma mais segura mesmo, né? Eu sempre digo que se posicionar é como... Isso muda tudo na hora de precificar, quando a gente se posiciona. Então, ter a clareza do que tu revisa e do que tu não revisa. Por exemplo, qual tipo de trabalho eu reviso. E eu não tô falando aqui, gente, sobre gêneros textuais, eu não tô falando disso. Eu tô falando sobre o tipo de trabalho que eu reviso. Eu reviso TCC, eu reviso artigo científico, eu reviso dissertação, eu reviso tese, eu reviso livros, mas é científico, entende? Então, esse tipo de clareza você precisa ter enquanto revisor para já começar ali, né, te posicionando de uma forma clara, o que você aceita e o que você não aceita fazer. Enquanto eu vou tomando a minha água... Tá bom o áudio? E agora, Érica? Às vezes é por causa da internet, pode ficar caindo, né? Ai, vamos lá, vamos continuar, tá? Falar com segurança sobre o teu trabalho. Eu acho que nada mais inteligente do que tu conversar com o autor. Eu sempre digo que a comunicação é maravilhosa. Porque quando o autor entra em contato contigo e você consegue falar sobre o que você faz com segurança, com clareza para ele, ele vai sentindo segurança. E vai entendendo também que ele está contratando uma profissional capaz de resolver o problema dele. Porque você vai saber explicar sobre o teu trabalho. E, gente, é uma coisa muito certa, né? Essa semana eu estava lendo um livro que dizia assim, ó, quando você faz as coisas, digamos assim, com facilidade, não que o trabalho de revisão textual seja fácil, mas quando para você... é fácil falar sobre o seu trabalho, é porque você sabe muito sobre o seu trabalho. Então, se ele tá ali na tua frente, tu consegue explicar para ele de uma forma acessível sobre o que você faz, os ajustes, as ferramentas que você trabalha, ele vai sentindo segurança e ele também vai, e isso vai acabando justificando o valor que você cobra. Porque se ele vai para outro profissional e o profissional não sabe explicar sobre aquilo que ele faz, as ferramentas que ele usa, todo o processo... Por que ele vai cobrar, né? Mesmo que seja menor o valor, as pessoas hoje, elas... Quem vai pelo preço, gente, vai pelo preço. Eu não tô falando aqui de cliente que vai pelo preço, porque da mesma forma que ele chega em você pelo preço, ele vai embora da mesma forma, pelo mesmo motivo. Então eu tô falando de clientes que buscam qualidade no seu processo, que buscam entregar um trabalho realmente com qualidade. Eu não tô falando de um cliente que tá buscando preço. Entende? Porque se ele tá buscando preço, ele não tá buscando um profissional que vá revisar o trabalho dele, que vai entender o trabalho dele. Nessa semana, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma menina que me disse assim, Fidá, eu queria só a declaração da revisão textual. Eu disse pra ela, olha, se eu não conseguir revisar o teu texto, eu não vou te dar uma declaração, porque eu não fiz a revisão do teu texto. Então, isso é muito importante, tu ter muito claro sobre o que tu tá fazendo. Eu poderia ter dito, eu te cobro R$50 para te dar a declaração, mas não é assim que funciona. Vocês entendem? A mesma coisa uma declaração de tradução. Mas ele já tá traduzido. Então, peça pro profissional que traduziu o seu texto. Peça pro profissional que revisou o teu texto uma declaração. E não para mim. Porque tá em jogo o teu nome. Nessa declaração, tá em jogo o teu nome. Hoje, inclusive, eu tenho clientes lá da universidade de Foz do Iguaçu, inclusive, que, gente, é só por indicação de uma professora que viu a tradução do meu texto,
gostou da tradução que eu fiz pro aluno dela e todos os orientandos dela estão vindo fazer as traduções comigo. Inclusive, daí eu recebi até o feedback da aluna dela dizendo: eu tive ótimas referências sobre o teu trabalho. Então, assim, isso que é legal, sabe? Não deixem de, porque tu vai ganhar, vamos supor, né? Às vezes nem é isso, mas R$500 ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas o teu trabalho, é o teu nome que tá em jogo. E, gente, isso não tem preço. Não tem absolutamente nenhum preço. Ter um portfólio, gente, mesmo que pequeno. Ontem a gente conversou bastante sobre isso, né? Porque essa é a insegurança também do revisor. Poxa, alguém vem falar comigo sobre o meu trabalho. Às vezes eu tenho 7... Gente, esse último mês, eu participei de uma seleção de um concurso onde ele precisava das minhas experiências enquanto revisora de textos. E eu só tinha os livros que eu revisava, né? Os trabalhos, eu tenho 7 anos e pouquinho de experiência de revisão textual. Mas o que eu tenho de experiência são os trabalhos voluntários. E eu tenho mesmo por causa disso, né? Todo o meu portfólio é dessas experiências que eu tenho, né? Em revistas científicas e os próprios trabalhos acadêmicos. Eu sempre dou um jeito de pegar essas declarações. E eles pediram declaração de experiência. E as declarações, gente, todas foram aceitas. Assim, declarações que eu mesma fiz e pedi para autores assinarem para mim de que eu tinha realizado ali a revisão, a tradução do trabalho deles. Então, assim, gente, às vezes só uma declaraçãozinha. Eu revisei 40 trabalhos esse ano, não precisa pegar os 40. Pega de uns 5, 7 trabalhos diversificados, um TCC, 2 dissertações, 2 teses, uma monografia, 2 artigos, 2 resumos, sabe? Diversifica o teu portfólio, mas deixa ali uma experiência para poder te segurar, porque se tem uma seleção de trabalho, você já tem como mostrar ali, porque tá registrada uma experiência, mesmo que seja pouca, mesmo que seja pequena, gente. Ou até mesmo os próprios depoimentos de clientes, né? Caso o cliente, eu sempre gosto de uma declaração formal ali, porque é uma questão mais profissional. Essas questões de retorno, depoimento, feedback é mais para questão social, né? As redes sociais gostam bastante. Mas quando você está fazendo uma entrevista, uma seleção, eu gosto de ter declarações que, de uma certa forma, é uma formalidade mais oficial, né? E aí você vê o que faz sentido para você, como você pode fazer. E qualquer dúvida, chama a revisora. E saber também conversar com o teu cliente, né, sobre o trabalho, como eu tinha dito no início, para poder justificar quando você cobra a mais. E eu não abro mão, gente, de uma conversa. Então, depois que eu faço o orçamento, depois de tudo, se faz sentido, eu faço uma call. E se não faz sentido, se o autor tá ali com pressa, não tem tempo, eu até mando um áudio. Mas eu sempre tento achar uma forma, uma maneira de entrar em contato com esse cliente e explicar um pouquinho sobre aquilo que eu estou fazendo ou sobre aquilo que eu pensei em fazer no trabalho dele. Certo, gente? Como é que tá a live pra vocês? Vocês estão gostando? Eu tô amando essa live. Eu tô amando falar sobre esse assunto. Mas pra encerrar, tem alguma pergunta? Me contem aqui se vocês têm alguma pergunta. Para encerrar, gente, eu queria dizer que se você tá começando agora, não precisa ter tudo definido, né? É muito importante começar e observar o que tu tá aceitando fazer e o que não faz sentido para ti. Isso já é um posicionamento. Em relação à precificação, lá no núcleo, inclusive, de revisores de textos, a gente sempre abre sobre esses assuntos mais delicados sobre a revisão textual e que vão muito além do Word, do Google Docs e dos próprios editores de textos, né? Das teorias de manuais de revisão de textos. Então, que são dores realmente que fazem com que a gente consiga mais clientes, né? Porque a revisão, ela passa depois do orçamento. E até o orçamento, gente, é um caminho bem longo, viu? Vocês não pensem que é só ir ali, o autor manda a mensagem, você faz o orçamento e pronto. Não pode deixar por isso aí, né? Você precisa conversar com o cliente, entender para que a nossa profissão realmente seja vista como uma profissão. E nós como profissionais. Certo, gente? Muito obrigada pela conversa que a gente teve hoje. Vou fazer nosso print. E eu desejo uma ótima semana para todo mundo.
A aula de ontem, inclusive, já tá lá no YouTube. Nós temos um canal lá no YouTube, então vocês podem assistir. Inclusive tem certificação. Quem assistir até o fim, é possível solicitar um certificado de formação, porque é uma formação mesmo que eu dei. E aguardem que no próximo mês nós teremos outra formação. E quem quiser, nós temos também um grupo no WhatsApp, tem um link na bio para vocês entrarem e ficarem por dentro de todas as conversas que a gente vem tendo, tanto aqui, quanto lá no núcleo, quanto no próprio dia a dia da revisão. Tá bom, gente? Muito obrigada. Uma boa semana para todo mundo.